Com quantos anos você descobriu que já não se contrata mais vendedores prontos? Isso porque geralmente estes já estão empregados e aí fica muito mais caro para você conseguir trazer ele para a sua empresa. Então, o jeito é capacitar vendedores inexperientes. Porém, para isso existe metodologia para que tudo funcione. Então, se você não sabe por onde começar a treinar os seus vendedores novos, aqueles vendedores com pouca ou quase nada experiência, esse vídeo é para você. Vem comigo que eu te explico. Olá, eu sou Mara Camargo, especialista em alta performance em vendas. E esse canal aqui é dedicado para você que é de vendas ou para você que deseja capacitar o seu time de vendas. Eu sou treinadora de equipe e posso te garantir que existe sim como capacitar vendedores que são novos, que não têm experiência. Inclusive, tem empresas que até preferem esses vendedores. Primeiro porque acaba custando menos, já que os vendedores que têm experiência são muito mais caros. Você precisa ofertar um salário e bonificações melhores para conseguir tirar ele da empresa que já está. E a outra razão é que você capacitando esses vendedores com pouca experiência, fica muito mais fácil de modelar do jeito que a empresa quer. Fica mais fácil dele seguir a cultura organizacional. Mas agora, por onde que eu começo quando eu vou treinar esses vendedores? A primeira coisa que eu faço é treinar a mentalidade deles. Porque de nada adianta eu encher de técnicas, ferramentas, se eles não vão saber como aproveitar melhor. Vai ser totalmente em vão. Então, nunca comece logo de cara, no primeiro dia desse vendedor, a passar um monte de informações técnicas, porque realmente vai deixar confuso e, no final das contas, não vai resolver. A primeira coisa que você precisa é treinar essa mentalidade. De que mentalidade que eu tô falando? Primeira coisa, autorresponsabilidade, para você não criar vendedores que são muito bons em desculpinhas. Tudo é culpa do outro. É culpa da empresa, é culpa do governo, é culpa do movimento que está fraco, é culpa da política, menos dele. Então, primeira coisa, a autorresponsabilidade, para que ele já comece a entender que não está dando certo de uma forma, não está conseguindo vender de um jeito, então eu preciso entender onde está o meu erro ou o que eu posso fazer para que eu consiga, de fato, fechar mais vendas. Então, o primeiro ponto, essa mentalidade e saber que quando entrou no universo das vendas, ali tem que ser uma mente de campeão. Todos os dias entrar no jogo realmente para ganhar. A segunda coisa que eu converso com eles é: não existe zona de conforto para vendedor. Quando a gente fala em zona de conforto, para mim é até estranho esse termo, porque para mim não é nada confortável estar numa situação em que não tem prosperidade, em que não consegue bater as metas e ter ali um bom salário, uma boa bonificação. Então eu acho estranho nesse sentido. Mas quando eu digo zona de conforto, eu quero dizer assim: o vendedor que fica parado atrás do balcão, esperando o cliente chegar até ele, esperando as coisas acontecerem. Ele entra num atendimento, espera que o acaso faça com que ele feche negócio. Isso é uma zona de conforto, porque vendedor não tem tempo para ficar com ociosidade. O vendedor, ele precisa prospectar, caso não esteja entrando o cliente, ele precisa entrar em contato com os clientes da carteira dele. Então, tirar da zona de conforto. Ele precisa saber que é preciso correr atrás para conseguir alcançar aquilo que quer e não apenas ficar esperando que as vendas aconteçam ao acaso. Afinal de contas, cada dia faz toda a diferença no final. Terceiro, e esse já falo para você que é o mais importante de todos. Por que que eu digo isso? Porque quando eu ensino o vendedor, por mais que ele não tenha experiência, a partir do momento que ele passa a aprender isso daqui, o jogo começa a virar.
e é quando começa a fechar negócios. Eu digo por mim mesma que quando eu não tinha experiência e eu não sabia disso daqui, ó, que é vencer as objeções. Eu vou ensinar esse vendedor inexperiente o que é uma objeção, que no caso é o não do cliente, é quando o cliente responde que nesse momento não quer comprar, quando o cliente dá uma resposta negativa e não fecha o negócio. Primeira coisa que esse vendedor tem que entender é que é natural, ele vai ouvir o não, inclusive quando ele ouve o não, eu sempre ensino que é quando o jogo começa. Até então eu estava na posição de balconista, de atendente, mas a partir do momento que o cliente falou que não, aí sim que eu passo a ser vendedor. Quando esse vendedor entende que ele precisa vencer essas objeções, ultrapassar essa barreira do não, é quando ele consegue fechar o negócio, é quando ele consegue argumentar. Só que para que esse vendedor quebre as objeções, ele precisa de uma das habilidades que eu vou te falar agora, que faz parte do treinamento, uma das coisas que eu ensino, que é ter escuta ativa. Acabou aquele negócio de que a gente já ouviu falar muito, esse vendedor é muito bom, nossa, ele é cheio de conversa, ele é labioso. Na verdade, o bom vendedor, ele é inteligente. Ele mais escuta o seu cliente do que fala. Ele fala no momento certo e as palavras certas. Ele fala o que realmente, ele vem ali com as perguntas certas. Inclusive os vendedores que sabem fazer as perguntas certas e que com isso conseguem obter as respostas que precisam, eles têm 90% a mais de êxito no fechamento de negócios. Por isso é ouvir mais, fazer as perguntas certas e aí com as informações que o cliente fornece, ele consegue aí sim argumentar, trazer os benefícios que o cliente gostaria de ouvir para fechar negócio. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, é isso aqui que vai dar potência nos resultados desse vendedor, é ele ter energia e disciplina. E por que eu trago os dois juntos? Porque as duas coisas andam junto. A energia vem da motivação. Eu preciso entender o que move esse vendedor, o que faz ele desejar ter bons resultados, o que faz com que ele queira alcançar as metas dele. Por trás de cada meta do vendedor que está atrelado com as metas da empresa, existem os objetivos pessoais, existem o porquê ele está ali, o porquê que ele quer ajudar cada cliente a encontrar a solução. Então, essa motivação é o que vai dar a energia diária para esse vendedor. Porém, por que eu trouxe junto aqui, atrelei a disciplina? Porque nem todos os dias ele vai estar num dia bom, num dia em que ele está motivado para correr atrás dos resultados. Porém, se ele tem a disciplina, que é fazer o que precisa ser feito na hora certa, há uma frase, né, que ela é muito clichê, talvez você até tenha ouvido, que é: criança faz aquilo que quer e adulto faz o que precisa ser feito. Isso é a disciplina. Essas são as principais competências que eu inicio um treinamento com os vendedores que são inexperientes. E assim a gente consegue transformar esses vendedores em verdadeiras máquinas de vendas, principalmente eles entendendo que vence o jogo das vendas aqueles que entram para jogar todo santo dia. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like para ajudar a que eu entenda que ele foi válido para você e assim eu consigo fazer outros conteúdos semelhantes. E claro, se inscreve no canal para receber outros conteúdos. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!